Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, vamos dar início a mais uma etapa da nossa aula de português. Hoje, iniciando mais uma unidade do livro de português, né? Nós já terminamos lá o nosso assunto de polissemia. Nós não vamos fazer essa produção de texto da página 101, que é uma produção de texto, um poema visual. Então, vocês já fizeram um poema, uma produção de texto assim, né? Que foi aquela produção de texto que eu pedi para vocês fazerem um poema. E vocês fizeram, muitos enviaram para mim. Aqueles que têm compromisso realmente estão enviando as atividades. E hoje nós estamos indo para a unidade 3 do livro de português, na página 104. Nessa unidade 3 aqui nós vamos abordar muito mesmo a questão da migração no Brasil, que é um assunto que nós estamos estudando lá em geografia. Desculpem meu cenário aqui atrás, viu? É a Austrália do Felipe. Então, vocês estão estudando lá em geografia, migração, né? E nós vamos entender o que é migração aqui em português. Vocês vão entender a real situação da migração do Brasil aqui. As pessoas que migram de outros... que imigram de outros países para o Brasil. Então, na unidade 3, na página 104, diz assim: gente de todo o mundo, Brasil de todos. O Brasil é um país de muitos rostos, marcado pela presença de gente de todo o mundo. Aos povos indígenas, aos colonizadores e aos africanos, somaram-se imigrantes e refugiados. Todas essas pessoas fazem parte de nosso país e trouxeram para cá enormes contribuições. Aí, aqui na página 105, tem 3 perguntinhas básica que vocês podem estar parando para pensar sobre elas. Você já parou para pensar em quantas nacionalidades nosso país recepcionou em sua história? Reúna-se com um colega para conversar sobre essas perguntas. A pergunta de número 1 diz assim: você conhece as origens da sua família? Em que país nasceram seus pais? E seus avós? E seus bisavós? Você conhece algum imigrante que veio para o Brasil? Quais influências culturais dos imigrantes você poderia citar? Então, essas perguntas é para vocês responderem. Essas 3 perguntas para vocês responderem. Copiarem ela no caderno e responder elas. Lembrando que hoje nós temos 2 horários de português. Então, nossa aula hoje ela é um pouco extensa. Você sabe a origem da sua família? De qual país ela é? Se ela é daqui mesmo do Brasil? Se ela é descendente de algum povo? Se ela é descendente de africano, de português, de italiano? Você sabe a origem de seus avós, de seus bisavós? Você conhece algum imigrante que veio para o Brasil? Quais as influências que esses imigrantes trouxeram para o Brasil? Então, isso é um caso a se pensar. Aí nós temos aqui, na página 106, para ler. Gente, meu rosto ainda tá coçando, viu? Me desculpem, tá com o dedinho aqui passeando no rosto, é porque ele ainda tá coçando.
A imigração ocorre quando uma pessoa, um grupo de pessoas entra em certo país para trabalhar e ou morar por um período determinado ou não. A chegada em um novo país é cercado por novidades, já que se trata de um lugar com outra cultura ou tradições, costumes e culinárias próprios e línguas diferentes, dentre outros aspectos. Por isso é necessário um período de adaptação, que nem sempre é fácil. Pensando nisso, vamos ver nesse capítulo como foi a chegada ao Brasil de alguns imigrantes e seus descendentes e sua adaptação. Aí temos aqui um quadro, né? É a Avenida Paulista, 1913. Detalhe da planta geral da cidade de São Paulo, mostrando a região da Avenida Paulista, isso em 1913. Texto 1. Alameda Santos, número 8. Alameda Santos, número 8. Num casarão antigo situado na Alameda Santos, isso na página 107, gente. Num casarão antigo situado na Alameda Santos, número 8, nasci, cresci e passei parte da minha adolescência. Ernesto Gattai e meu pai alugaram uma casa por volta de 1910. Casa espaçosa, porém desprovida de conforto. Teve muita sorte de encontrá-la. Era certamente o que procurava. Residência ampla para a família em crescimento e o mais importante, o fundamental, o que sobretudo lhe convinha era o enorme barracão ao lado, uma velha cocheira ligada à casa com entrada para duas ruas, Alameda Santos e da Rua Consolação Rua da Consolação. Ali instalaria sua primeira oficina mecânica, impossível melhor localização. Para quem vem do centro da cidade, a Alameda Santos é a primeira rua paralela à Avenida Paulista, onde residiam na época os ricaços, os graúdos, na maioria, novos ricos. Da Praça Olavo Bilac até o Largo do Paraíso era aquele desparrame de ostentação, palacetes rodeados de parques e jardins, construídos em geral de acordo com a nacionalidade de proprietários. Os de estilo mourisco, em sua maioria, pertenciam a árabes, claro. Os de varandas e de altas colunas que imitavam os palácios romanos antigos, denunciavam, logicamente, moradores italianos. Não era, pois, difícil, pela fachada da casa, identificar a nacionalidade do dono. O proprietário do imóvel que meu pai alugou era um velho italiano do sul da Itália, Rocco Andretta, conhecido por seu rock, e ainda para os mais íntimos por Tio Rock, dono de uma frota de carroças e burros para transporte em geral. Fora intimado pela prefeitura a retirar seus animais dali. Aquele bairro tornava-se pela prefeitura gente, me perdi, desculpa. Fora intimado pela prefeitura a retirar seus animais dali, aquele bairro tornava-se elegante, já não comportava cocheiras e moscas. O velho Rocco fizera imposições ao candidato,
Reforma e limpeza do barracão, pinturas e consertos de casa por conta do inquilino. Dona Angelina, minha mãe, assustou-se. Gastaria muito dinheiro, um verdadeiro absurdo. Onde já se vira uma coisa daquelas? Velho explorador. Porque o marido não comprava um terreno em vez de gastar as magras economias em reformas de casa alheia. E o aluguel? Uma exorbitância. Como arranjar tanto dinheiro todos os meses? Onde? Como? Mas ela sabia que não adiantava discutir com o marido. Considerava-o teimoso e atrevido. O vocabulário de Dona Angelina era reduzido, tanto em português como em italiano, sua língua natal. Não sabia expressar-se corretamente, por isso deixava de empregar muitas vezes a palavra justa adequada para cada situação. Usava o termo atrevimento. Para tudo, coragem, audácia, heroísmo, destemor, obstinação, irresponsabilidade, atrevimento mesmo. Somente conhecendo-a bem se poderia interpretar seu pensamento, saber de sua intenção, se elogiava ou ofendia. No caso da reforma da casa alheia, não havia a menor dúvida, ela queria mesmo desabafar. Chamar o marido de irresponsável, um atrevido é o que ele é, disse e repetiu. Então, meus amores, aqui é o texto que acabei de ler. Aqui tem a Dona Zélia Gattai, Amado de Faria. Vocês vão ler sobre a Dona Zélia Gattai. Hoje eu tô falando super errado, hein? Em seguida, vocês vão copiar as duas questões sobre a Dona Zélia Gattai e responder essas duas questões. Aí vocês vão, aí vão passar para a página 110 e copiar a terceira, a quarta, a quinta e a sexta questão e responder também. Aí tem o texto 2, vocês vão ler o texto 2 e o texto da página 111 e 112 e copiar a questão de 1 a 7. De 1 a 7. Entendido, né? Da página 113. E vão responder essas 7 questões, certo? Então, vocês vão ler o texto que eu acabei de ler. Vão copiar a questão 1 e 2 da página 109. A questão 3, 4, 5, 6 da página 110. Lê o texto 2, que começa na página 110 e 111 e 112. Copiar as questões de 1 a 7 da página 113. E pronto. Viu? E só isso. Tenham todos um bom dia e um beijão no coração de cada um de vocês, tá? Um cheiro no olho.